nome é Giovanna e bem-vindos ao meu canal. Hoje eu decidi gravar um vídeo falando sobre aqueles livros que tem uma vibe sessão da tarde, pelo menos pra mim, né, na minha visão. Aqueles livros que tem um romance mais fofo, comédia romântica daquelas mais antigas que a gente conhece. A vibe sessão da tarde, ela tem muitas diretrizes, ela tem um romance, ela tem, tipo, uma comédia, tipo os filmes do Adam Sandler. Então tem muita coisa envolta nessa vibe aí da sessão da tarde, mas os livros que eu selecionei aqui, especificamente, são livros que são romance. Então tem alguns livros que talvez você não conheça, tem alguns livros que são mais famosos, então provavelmente você já conhece. Mas a qualquer custo, no geral, foi os livros que eu escolhi também aí pra poder gravar esse vídeo. Mas antes de eu começar a falar desses livros, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, dá like no vídeo, comenta aqui embaixo se você já leu algum desses livros, se você indica outros livros aqui que também entrariam nessa vibe aí de sessão da tarde, que você acha que entraria aí nessa vibe de sessão da tarde, ou se você discorda com algum dos livros que eu comentei. E também não se esquece que aqui na descrição tem um link da Amazon, eu vou deixar o link dos 10 livros que eu citar aqui. Mas se você quiser comprar outra coisa e ajudar o canal, é só clicar no link e ir lá rodar na Amazon e comprar o que você deseja. Eu li bastante livro mais romance ultimamente, que eu acho que são os livros que mais me ajudam nessa pegada, porque ano passado eu estava muito lotada com a faculdade e muito, sabe, a minha saúde mental não estava uma das melhores, então eu decidi focar mais em livros de romance. Então toda vez que eu pegava um livro pra ler, normalmente era um romance contemporâneo, um romance de época, algo que não fosse exigir muito do meu cérebro. Então, tipo assim, acabei que eu adorei muito essa vibe de ler romances. Então vou fazer essa listinha aqui. Alguns livros eu já li tem mais tempo, mas vocês vão entender aqui a partir da lista. Então o primeiro livro é Não Nasci Pra Agradar, da Michelle Quast. Eu comprei na pré-venda, na verdade, esse livro, então tipo assim, eu não sabia muito bem o que esperar do livro, mas eu gostei do título, gostei da capa, e quando eu fui ler eu gostei muito dos personagens, e eu gostei muito dela quanto dele. Então o personagem, a Elisa e o Len, então eles estudam no mesmo colégio, eles fazem parte da editora, e basicamente eles fazem jornais e etc. O que acontece é que o Len ela quer muito ser tipo chefe da editora, algo do tipo, dentro dessa editora lá do colégio. Só que quem acaba ganhando esse título através de votação, inclusive, é o Len. E ela fica extremamente revoltada porque ela sempre se dedicou mais e etc. Só que ela é vista meio que como carrascazinha ali, ela que faz a edição dos textos. E ela acha que ela se dedicou o suficiente para atingir promoção aí pelos seus colegas ali que votaram, mas infelizmente quem acaba ganhando é o Len. Então ela acaba escrevendo aí um texto extremamente furioso, falando um pouco sobre o machismo ali presente, porque tipo, ele não se esforçou muito, mas ele acabou ganhando o cargo, ao contrário dela que se esforçou e não conseguiu. E aí acabam que publicam esse texto sem saber quem foi que publicou, então viram a reviravolta dentro do colégio. Então ela vai passar a ser amada e odiada por muitas pessoas, então algumas pessoas vão dizer algumas coisas sobre ela, outras pessoas vão apoiar ela. Vai ter uma leve introdução ao feminismo, principalmente pro público que ele se refere, né, o público jovem. Então assim, eu acho que vale muito a pena essa leitura. E é bem fofinho os dois, o desenvolvimento dos dois, eles vão ter que trabalhar juntos durante o livro. Então ele é um jogador de beisebol e teve uma lesão, então ele não sabe muito bem se ele vai voltar, ele tá ali só porque realmente ele não pode mais jogar. Então você vai conhecendo um pouco mais dos personagens para tentar descobrir também quem foi que publicou o texto dela. Vale muito a pena ler esse livro, assim, eu acho que foi um livro muito rápido, eu me apeguei muito aos personagens, a escrita da autora é muito boa. Mas assim, eu vi muita gente criticando, falando um pouco sobre a questão do feminismo desse livro, mas é um livro muito introdutório, muito simplesinho, justamente para a época, para as pessoas que ele está sendo direcionado, que é justamente as pessoas mais jovens. Então, tipo, é uma introdução muito rasa de tudo. E eu concordo, então se você quiser se aprofundar, você estuda mais sobre o assunto, assim, em outras fontes, não necessariamente nesse livro. E eu acho que vale a pena a leitura e é muito fofo, assim. O resto, o desenvolvimento dos dois personagens, eu acho que vale a pena se você está procurando para ler aí um livro bem simplesinho. Aí um outro livro que eu citei aqui, que é um livro muito popular, que eu vou estar intercalando aqui, que é a Hipótese do Amor, que se você ainda não leu, eu já fiz um vídeo aqui no canal falando que foi o que eu achei. Eu não achei que foi um dos livros melhores, livros assim do mundo, mas eu acho que vale a pena, cara, muito ler os livros, porque é aquele negócio, é um livro simples que eu li muito rápido, a escrita da autora ganha nisso, sabe? E eu acho que vale a pena dar uma lida também. Eu já fiz um vídeo, por isso não vou me aprofundar muito nessa história. Eu acho que vale a pena, tem aquela vibe sessão da tarde também. Tudo bem que tem uma cena ali mais 18, mas a gente ignorar aquela cena, não que outros filmes da sessão da tarde não tivesse algo mais insinuação assim, mas eu acho que tem uma vibe legal, assim, lá pro final tem outros quesitos e etc.
mas eu acho que se fizesse um filme, seria facilmente um filme que passaria em uma sessão da tarde. Aí o terceiro filme é outro livro também, que é baseado um pouco mais na cultura coreana. É um livro que eu comprei assim que eu terminei de ler no Nasci Pra Agradar, justamente porque são vibes bem parecidas. Gostei muito de estar um pouco imersa na cultura, tanto no primeiro livro, depois eu fui lá e comprei pra poder continuar imersa um pouco na cultura, e eu acho que acabei citando algumas vezes aqui quando o canal voltou. É uma história de amor agridoce da Luan Lee, então vai contar a história aí de dois personagens que eles são filhos de restaurantes rivais, então eles são frente a frente os restaurantes e eles são rivais, então quando um faz um tipo de promoção, o outro faz a mesma promoção pra ver se alavanca dinheiro e tudo mais. Então a gente vai ter dois personagens aí que estão vivendo nessa loucura, e acontece aí que dentro do colégio eles estão bem postos pra trabalhar juntos também pra editora no colégio, então um escreve bastante bem, a outra faz desenhos maravilhosos. Aí o editor coloca eles dois pra trabalhar e eles vão conhecendo aí outros restaurantes tailandeses e etc. Legal, gostoso também de ler, então tem tipo essa rivalidadezinha entre eles precisam esconder que estão trabalhando juntos e eles vão conhecer. Porque tudo que ele sabe sobre ela é a partir da família dele e vice-versa, tudo que ela sabe é a partir da família dela. Então, tipo, eles são rivais, então, obviamente tem algumas coisas aí que eles não se gostam e eles vão começar a descobrir quem realmente eles são, e tanto que a família dela luta pra manter o restaurante e o tanto que a família dele luta pra manter o restaurante. Então eles vão se conhecendo aí nessa vibe, e eu também achei muito legal pelas cenas que eles precisam se esconder porque os pais estão perto e etc, e não podem ver eles dois juntos. Então é bem fofinho também do desenvolvimento da história. Se eu não me engano, eu dei 3 estrelas e meia ou foi 4 pra esse livro. Ainda assim, sabe, que não seja aquele livro 5 estrelas, a escrita eu achei boa, e eu acho que tá aquela vibe, aquele negócio, aquele comichão de sessão da tarde, assim, que eu facilmente assistiria um filme assim de 1h30, 1h40, baseado nesse livro aqui. Estaria extremamente satisfeita e iria amar assistir mais de uma vez, sabe? Outra aqui que é popular, que vocês já conhecem muito bem, inclusive tem série, é Heartstopper, que eu não vou me estender muito também. Eu acho que também tem uma vibe de sessão da tarde, e eu acho que seria um acréscimo muito bom pra ler na sessão da tarde, principalmente pela temática que leva. E a Alice Osley, ela já é conhecida justamente por isso, por trazer temas muito pesados, como a questão dos distúrbios alimentares, por exemplo, de uma maneira mais leve, que a gente consegue compreender. Tem a série, que eu acho extremamente importante ter a série, porque eu achei que a série foi muito bem feita, principalmente depois que você lê, você vê que tem alguns acréscimos muito bons. Provavelmente não se sustentaria muito bem se fosse o filme, eu tenho que confessar, mas ainda assim tem aquela vibe de sessão da tarde. A série é muito fofa e eu acho que a série traz essa vibe de sessão da tarde, pelo menos pra mim. Então eu coloquei aqui pra acrescentar nessa lista, caso você não leia ainda Heartstopper, eu recomendo. Ou se você quiser só assistir a série, que tem aquela vibe, você já tá sendo introduzido a essa história, apesar de que eu acho que a HQ vale super a pena, então eu quiser colocar ela aqui também pra acrescentar. O quinto livro é um livro que eu também já comentei muito aqui nesse canal, desde que eu voltei, porque foi um dos meus livros favoritos de 2022, que é Um Oceano Entre Nós, da Mafi, e eu já elogiei bastante por aqui, inclusive, se você rever os outros vídeos. É um livro que vai se passar no colegial também, e a gente vai ter a Tyrion. Ela sofre preconceito por conta da religião, e mesmo que ela mora nos Estados Unidos, né, então tipo assim, o pessoal fica mandando ela voltar pra terra dela e etc, sendo que ela morou a vida toda e nasceu nos Estados Unidos. Então tem muita questão da imigração dos pais, a época do jejum que a religião dela passa. Você vai conhecendo um pouco mais da cultura, e a gente tem o contraponto Olsen, que é um garoto branco do colégio que se apaixona por ela, sempre que você vê tipo as ignorâncias dele, o seu homem branco, né, e tudo mais. Então tipo, tudo que a gente vai conhecendo a partir da cultura e etc, não só da vibe dela, mas também do lado dele, que tá conhecendo a personagem junto com a gente também. Então eu achei uma história muito bem escrita, e eu senti muita falta dos personagens que eu não terminei, porque como eu já citei, eu acho eles dois um casal super fofos, que combinam bastante. No final eu chorei muito, muito, muito desse livro, sabe? Tem algumas coisas muito impactantes, e eu acho que traz uma vibe muito importante, que eu acho que poderia acrescentar ainda nesses filmes de sessão da tarde, né? Eu acho que vale super a pena. Se você quiser ler, não quiser ler nenhum dos livros aqui, se você quiser só ler um, eu acho que Oceano Entre Nós é um dos meus favoritos dali. Eu não posso citar muito, porque senão eu vou acabar falando o livro todo, porque o livro em si ele é bem curtinho, mas ó, eu marquei muita coisa, tipo muita coisa. Eu acho os personagens muito fofos, e eu adoro a Mafi, a escrita dela, a Alice Yasmin, eu adoro ela, e já até saindo outro livro e eu quero muito ler, porque assim, eu gosto essa autora é tudo pra mim, entendeu? Tudo que ela quiser publicar, eu estarei lendo. Outro livro bastante popular, que inclusive tem filme já,
e eu não assisti porque eu não me recuso, eu literalmente me recuso, que é Amor e Gelato. E eu achei esse livro muito bom também. Eu fiz vídeo pro canal, então não vou me estender muito. Se quiser saber mais sobre esse livro, você pode clicar em alguns cardzinhos que tá aqui do lado. Basicamente tem aí essa história aí da personagem que ela vai morar em Florença com um rapaz que supostamente é o pai dela. Depois que a mãe dela morreu, ela pediu pra ela ficar lá por um tempo. Então ela vai pra uma cidade completamente diferente, conhecer pessoas completamente diferentes. E eu acho que o que mais me pega na escrita da autora, da Jenna, é justamente a questão de como ela introduz muito bem a cidade, Florença, sabe? Você fica apaixonado pela cidade, mesmo você não estando lá. Então eu achei super legal esse livro e tem o filme, né? Então eu acho que o livro se traz essa vibe de Sessão da Tarde. Eu não assisti o filme, não irei assistir, não pretendo assistir. Todo mundo falando mal e eu não gostei muito bem das escolhas dos atores. Não estava fazendo diferença na minha vida saber que existe esse filme ou não. Então eu simplesmente ignoro a existência dele. Mas o livro traz essa vibe, inclusive tem outros livros, né? Tem o Amor e Sorte e o Amor e Azeitonas, que tem a mesma vibe do primeiro livro, então talvez aí seja um acréscimo legal pra essa lista. Mas apesar de que eu ainda não li, então eu vou estar indicando por enquanto eu não leio, mas tem aí na minha lista de 2023, então quem sabe logo. Um outro que eu já citei aqui no canal e eu gosto muito também é Match Perfeito, que é um livro que inclusive também tem uma série na Netflix, que acabou de sair a segunda temporada e eu ainda não vi, na verdade, a segunda parte, né? Já saiu a primeira e a segunda. E eu falei no canal o quanto eu gostei, também introduz um pouco de outra cultura, que é a cultura indiana. E a série se passa com autores indianos e se passa lá na Índia, então eu acho bem legal. Eu gostei muito da série. Eles fizeram algumas mudanças que eu achei que foram cruciais pra história, não matou a história, sabe? Basicamente, pra quem não conhece a história de Match Perfeito, vai contar a história de dois personagens, que eles são filhos de indianos, carregam essa cultura com eles, mas a gente vai ter uma personagem que ela meio que quer sair disso, ela não quer casar e etc. E ela vai estudar nesse colégio e a gente tem um personagem que é enganado, porque a família dela vai lá e escolhe ele para que tenha aí esse casamento, esse relacionamento. E ele vai atrás dela e quando chega lá, né, ele descobre que ela não estava sabendo, mas a família dela arrumou aí pra casar com ela e ela fica tipo, com muita raiva dos pais, mas no final tem todo um desenvolvimento, eles também vão precisar trabalhar juntos, então eles vão sair pra catar algumas coisas, tirar fotos e etc, que é bem legal, eles precisam fazer um projeto lá. O desenvolvimento da história é muito legal e a série também traz toda essa carga muito legal e eu acho que seria um bom acréscimo aí se tivesse, por exemplo, um filme que coubesse na sessão da tarde. E eu li esse livro muito rápido, li super rápido e eu acho que vale super a pena. Então, se você não leu, eu acho que vale acréscimos. Eu sempre gosto muito de ler livros que trazem cidades diferentes e culturas diferentes. O Match Perfeito passa nos Estados Unidos, mas a cultura que é em volta é completamente diferente, porque eu acho que abre mais, expande mais a minha visão de mundo. Eu sempre tive essa vontade de viajar ao redor do mundo, já estive em outros países, mas me agrega assim do mundo mesmo é conhecer culturas. Essa vibe de ter um tipo de cultura diferente, mesmo que o livro seja bem simplesinho, vale muito a pena, eu acho, ler, porque você tem essa abertura aí um pouco maior. Aí eu coloquei dois da mesma autora aqui, porque eu gosto muito dela, apesar dos pós e contras que as pessoas falam muito nos livros, que é Teto para Dois e A Troca, da Beth O'Leary. Eu gosto muito dos livros, eu gosto mais de A Troca do que do Teto para Dois, apesar de muitas pessoas não gostarem muito de A Troca. A Troca vai ter uma vibe totalmente diferente do que eu estou falando aqui, que é a questão do romance, porque não foca no romance, vai sobre mais sobre a troca da avó dela com a neta, né? Então elas vão trocar, então a avó vai sair do interior pra cidade grande e ela vai sair da cidade grande pro interior. Aí, logicamente, lá que ela vai arrumar um carinha, né, que vai ajudar ela e etc. Mas o foco da história é essa troca e como elas vão crescer profissionalmente e pessoalmente com essa saída do local que ela está e que eu acho muito legal também. Inclusive foi um dos meus livros que eu achei muito, assim, eu gostei muito na época que eu li, eu acho que foi um dos meus favoritos do ano. Hoje em dia eu não sei, eu não fiquei tão apegada, eu acho a escrita da Beth O'Leary um pouco complicada, eu acho. Tanto Teto para Dois quanto A Troca eu senti isso, não sei, né, às vezes tem muita gente que gosta. Em Teto para Dois, pra quem não conhece, a gente tem um casal, né, são dois personagens que ela vive um tempo dentro do apartamento e ele vive a outra, então eles dividem o mesmo apartamento, a mesma cama, só que como um trabalha à noite e o outro trabalha durante o dia, eles não se cruzam. E eles acabam conversando por post-its e coisas que acontecem da casa. E aí eles vão se conhecendo, fazendo a troca até eles finalmente se encontrar, que é aí a parte principal do livro, né? Que você fica naquela expectativa de quando é que eles vão realmente se encontrar. E como eu falei, apesar de ter gostado mais de A Troca, eu acho que Teto para Dois é um livro muito bom também. Tem essa vibe aí de Sessão da Tarde, eu acho que seria bem legal,
Inclusive, eu acho que ambos os já vão estar tendo adaptações aí. Então, é um ponto positivo porque eu estou ansiosa para assistir os dois. A vibe dos livros eu acho muito legal. Tá aqui minhas duas indicações também, que eu acho que vale a pena se você não lê um, você só lê um, lê o outro aí, pra fazer esse teste aí com a autora, porque eu acho que vale a pena e eu acho que os livros são bem gostosos, de tipo Sessão da Tarde mesmo. E o último livro é um livro que eu li há muito tempo atrás e eu já cheguei a indicar várias vezes aqui nesse canal, que é Geekella, que é um reconto da Cinderela, que a gente tem vários, a gente ouve o conto da Nova Cinderela, a Nova Cinderela, sei lá, a nova canção da Cinderela, Cinderela não sei das quantas. É um reconto da Cinderela, nessa vibe um pouco mais nerd, né? Pai dessa personagem que seria a Cinderela. Ele organizava a Comic Con e etc. E aí, um dos números do telefone dela acaba ficando com o número dele, né? Então ele morre e tal. A história da Cinderela que a gente já sabe. E a gente tem esse ator que é de uma vibe meio Star Trek, então, tipo, não é o mesmo Star Trek porque eles não usam esse nome. Mas a vibe é essa, da série que ele atua. E ele acaba entrando em contato com o que ele achava que era o pai dela, mas na verdade era ela. Só que ele não comenta quem é ele, então ele não comenta que é o ator que faz a série do filme. E aí, o que acontece é que eles começam a trocar mensagens, etc. E ele escondendo a identidade dela. E quando eles se conhecem, ela meio que desgosta do ator, ela não gosta muito do ator. E ele fica naquele quesito porque ela não gosta muito do ator, mas ela está conversando e se apaixonando por ele sem saber que é ele. Toda aquela vontade, aquela vibe de entender exatamente como é que vai ser. Quando eles se encontrarem, quando é que ele vai contar que é ele, como é que se vai mudar alguma coisa, como é que vai ser realmente. Então, assim, vibe Sessão da Tarde total, né? Tem de todos os outros filmes da Cinderela que passam lá, porque esse filme não passaria, apesar de não ter um filme. Mas é sobre isso e eu gostei muito, eu lembro que eu adorei. Acho que é uma vibe diferente do que a gente tá acostumado. Vai ter todos os clichês possíveis, ela tem uma madrasta que tem 12 irmãs e etc, etc. O tema é um diferente, é um tema mais nerd do que, tipo, os outros que a gente já conhece. Tem um tema da dança, tem o da música, tem o Cinderela normal, que é só a Nova Cinderela. Enfim, é sobre isso. Mas esse foi o vídeo de hoje. Eu encerro a lista aqui com os 10 livros que eu acho que tem uma vibe bem meio Sessão da Tarde. E eu quero saber de você. Qual é o filme que você acha que tem aquela vibe de Sessão da Tarde? Comenta aqui embaixo que eu vou querer saber. Eu vou anotar as indicações pra ler, porque eu adoro ler esses livros pra sair da ressaca. É tipo assim, meu refúgio. Então eu vou ficando por aqui. Um beijinho e até o próximo vídeo.